A paz de Cristo, irmãos. Eu sou Odalino Moraes e estamos aqui hoje para fazer mais um estudo da Palavra de Deus. Como você pode ter visto aí no tema, quem pratica o Velho Testamento não se converteu a Cristo. Irmão, mas eu aceitei Jesus e sou convertido a Cristo. Mas se você pratica o Velho Testamento, a Bíblia diz que você não se converteu a Cristo ainda. Enquanto estiver na prática do Velho Testamento, não se converteu a Cristo. Vamos ler? Vamos ao entendimento da palavra, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos lá. Hebreus 7,12. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então não há mais sacerdócio levítico. O nosso sacerdócio para sempre é Cristo. Então tem que haver uma mudança de lei. E ele mudou a lei ou não mudou? Vamos ver se mudou. Hebreus 10,9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Cancela o primeiro que? O primeiro testamento, o Antigo Testamento. Estabelecer o segundo que? O Segundo Testamento, o Novo Testamento. Então, se tiver na prática do Velho Testamento, já está fora dos projetos de Cristo, do projeto cristão, porque ele estabeleceu o segundo mandamento. 2 Coríntios 3,14. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Então, para quem pratica o Velho Testamento, há um véu sobre o entendimento. E ele só é removido quando a pessoa se converte a Cristo. Porque é só em Cristo que ele é removido. Então quem está na prática do Velho Testamento tem o véu sobre o entendimento, ele não entende que o Velho Testamento já acabou, que nós temos na prática do Novo Testamento, a nova aliança. 2 Coríntios 3,15. E de fato até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Olha, é a Bíblia que está falando. Enquanto tiver lido Moisés, sendo lido dentro das igrejas, um véu cobre os corações das pessoas. Elas estão têm a mente endurecida, o coração endurecidos para o Evangelho de Cristo. Eles não aceitaram a Cristo, mas vivem em Moisés, não vivem na lei de Cristo. Vivem na lei de Moisés. 2 Coríntios 3,16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, quando alguém se converte a Cristo, o Velho Testamento é deixado para trás, porque ele é uma nova criatura, ele vai ser um cristão. Então, só quando... Então, quando se alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O véu de Moisés, a qual nós lemos no versículo anterior, ele só é retirado em Cristo, enquanto ele não se converte ao Senhor. Então ele não é convertido enquanto ele estiver na prática do Velho Testamento, ele não é convertido ao Senhor. Romanos 8,2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Mas que lei, irmão? A lei de Moisés. Não é a lei que nós temos hoje aqui, não. É a lei de Moisés. Então ele nos libertou da lei, mas os pastores aprisionam de novo os fiéis na lei de Moisés, que é só pregar a lei de Moisés dentro das igrejas. Então está colocando um véu sobre o coração das pessoas para não terem um encontro com Cristo, não se converteram a Cristo. Eles estão vivendo com o véu de Moisés ainda, nas leis de Moisés. Efésios 2,15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos e expressa em ordenança, e o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo-se a paz. Então ele anulou ou não anulou a antiga aliança? Ele anulou.
os mandamentos, as ordenanças, foi tudo anulado. É nulo. Mas os pastores tiram de novo, arrancam de novo e tacam na igreja, e tacam no povo. E o povo, por não entender, não buscar conhecimento, ficam aceitando, sofrendo e debaixo da lei de Moisés, achando que está servindo a Cristo. Mas não está, não se converteram ainda a Cristo. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo-se a paz. Efésios 2,15. Então ele anulou no seu corpo, lá no madeiro, as leis e as ordenanças, foi tudo anulado. Mas os pastores, eles são maiores do que Cristo. Eles trazem tudo e põem na igreja e diz que tem que cumprir, tem que batizar nas águas, tem que fazer os mandamentos. E que tem que fazer campanha no monte, tem que fazer jejum. Mas isso era tudo ordenanças do Velho Testamento, a qual foi anulado por Cristo. Gálatas 3,10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Olha, irmãos, já os que se apoiam na lei, que estão nas leis de Moisés, no Antigo Testamento, eles estão debaixo de maldição. Porque a lei de Moisés era para condenação e morte, não trouxe vida. Ó. Estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E ninguém conseguiu praticar todas as coisas da lei de Moisés. Nenhum conseguiu. Somente Cristo que veio para cumprir todas as leis. Ele anulou tudo isso aqui, mas eles estão trazendo na igreja e praticando de novo aquilo que Jesus anulou. Eles estão ressuscitando de novo, estão trazendo de novo e diz que é válido. Então, há uma falta de entendimento. Muitos teólogos, os doutorados, bacharelados, dizem que tem que praticar isso. Mas se eles não entendem isso, é impossível que um doutor da teologia não vai entender, o bacharelado, né, da teologia não vai entender isso. Se eu com a quinta série, se consigo entender que ele está debaixo de maldição, foi anulado essas leis aí. Gálatas 3,11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. É evidente que diante de Deus ninguém. Não adianta você praticar jejum, fazer oração no monte, fazer campanha de 7 quarta-feira, não sei mais campanha das quantas. Não adianta, porque são coisas da lei. Em graça não existe isso. Ó. Evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá da fé. Então nós, do novo pacto, do novo testamento, da nova aliança, nós vivemos por fé, somente por fé. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Então, se você ainda pratica as leis de Moisés, você não crê em Cristo. E é o que está escrito aqui, ó, porque o fim da lei é o fim ou é o começo? Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Eu creio que o fim da lei foi Cristo, então não tenho que praticar obras, não tenho que praticar jejum, não tenho que buscar Deus no monte, porque Deus ele vive em nós, não está no monte, não tenho que fazer campanha, porque isso não é mais necessário, porque Cristo ele vive em nós. Então, olha, ó, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Eu creio que estou justificado por Cristo. Ele me justificou. Sou pecador, sou falho, sou, mas sou justificado por Cristo. Romanos 3,19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz
aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Olha só, irmão. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. O mundo que ele está falando aqui é o mundo de Israel, o mundo judaico. E todo aquele que está debaixo da lei está sob juízo. Porque a lei ela sabia trazer juízo e condenação. Então se você pratica a lei, vai estar debaixo de juízo. Eu estou fora dessa aí, eu quero estar justificado por Cristo, a qual nós lemos no versículo anterior. Sou justificado por Cristo, não quero estar debaixo de juízo por praticar as coisas, obras da lei. Romanos 3,20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Está vendo? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Então, ninguém é justo baseado-se na lei. Pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, é lei que traz o pecado sobre o povo. E se nós estamos aí declarando o Antigo Testamento, estamos debaixo do pecado, ainda debaixo de condenação, por causa que a lei traz a condenação e a consciência do pecado. Então ela traz o pecado de volta. É pela lei de Moisés. 2 Coríntios 3,7. O ministério que trouxe a morte, o ministério que trouxe a vida? Não, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. O que foi gravado em letras em pedras? Os 10 mandamentos que foi dado a Moisés. Então, ó, é o ministério que ela trazia, ó, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que continuava, não, que desvanecente, estava se acabando, estava se apagando. Então era um ministério que ia se acabar, e era um ministério que trouxe a morte. Ele não trouxe vida. O ministério da lei de Moisés, ele não trouxe vida, ele trouxe condenação e morte. E quem está debaixo do Velho Testamento, praticando o Velho Testamento, nas leis de Moisés, está debaixo de condenação e morte. 2 Coríntios 3,8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Então, se o ministério da morte era glorioso, mas o ministério do Espírito muito mais ainda, muito mais glorioso. Porque é o ministério do Espírito, o ministério que traz a vida. 2 Coríntios 3,9. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, olha, se era glorioso o ministério que trouxe o quê? Condenação. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Ó, irmãos, então qual é o melhor? É viver no ministério que produz justificação ou que produz condenação? Eu quero ficar com o ministério da justificação, não com da condenação, ser condenado. Eu quero ser justificado, apesar, já fomos justificados. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Olha só. Assim, meus irmãos, vocês também morreram ou viveram? Morreram para a lei,
por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Você quer dar fruto para Deus? Você considere morto para a lei. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Nós morremos para a lei. Mas como assim, irmão, que nós morremos para a lei se nós estamos vivos aqui? Morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, ó, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então agora nós só vamos dar fruto para Deus sem as obras da lei. Nós morremos com Cristo para a lei. Se nós somos cristãos, seguimos a Cristo, nós estamos mortos para a lei. A lei não existe para nós, pelo meio do corpo de Cristo. Assim nós estamos validando a morte de Cristo. Se nós viver na lei do Velho Testamento, a morte de Cristo não serviu de nada para nós. Você entende, irmão? É uma falta de entendimento. Então, se Cristo morreu para nos justificar, nós morremos para a lei de Moisés, nós morremos para o Velho Testamento, porque o Velho Testamento, a tutela dele era debaixo das leis de Moisés, todo o Velho Testamento. Então, nós temos que estar em Cristo, a fim de que venhamos dar fruto para Deus, senão nós não somos de Cristo, nós somos de Moisés. Eu não, eu sou de Cristo. Gálatas 5,4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Olha, começa a piorar as coisas aqui, ó. Vocês que procuram ser justificados pela lei de Moisés. Aqui a Bíblia se trata das leis de Moisés. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Olha, se praticar a lei de Moisés, o Velho Testamento, estão separados de Cristo. Olha só o perigo, irmãos. Olha só aonde que está a falta de entendimento aí das chamadas igrejas hoje que ficam pregando a lei de Moisés, ó. Gálatas 5,4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Estão fora da graça. Estão fora da graça de Cristo, irmãos. Olha o perigo que isso causa. Então, nós já lemos ali que ninguém é justificado diante da lei. Então não adianta ficar teimando nessas coisas, está trazendo maldição para a sua vida, está longe de Cristo, separar de Cristo, caiu da graça. Irmãos do céu, entenda isso, ó. Leia e entenda esses versículos, ó. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça, estão caídos da graça. Então nós temos que ser justificados, nós fomos justificados por Cristo. Então não temos que ficar praticando o Velho Testamento, porque nós vimos ali que em seu corpo ele foi anulado, o Velho Testamento, a antiga aliança foi anulado por Cristo. Então, enquanto estiver na prática do Velho Testamento, não se converter a Cristo. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Gálatas 5,4. Então é uma falta de entendimento, irmãos. Nós lemos ali que quem está nas obras da lei está debaixo de maldição, debaixo de condenação, ministério da morte, não trouxe vida. Então, por isso Cristo ele anulou todas essas leis para que nós vivesse livre em Cristo Jesus, para vivermos a nossa fé, vivemos por fé em Cristo Jesus. Então que Deus abençoe a todos aí que acompanharam o vídeo aí, e se inscreva no canal no YouTube aí, e fique todo com Deus aí, e se inscreva, ative as notificações ali, ativa o sininho, para que quando sair mais vídeo você seja notificado
dos vídeos que vai sair aí nos próximos dias. Vai sair mais vídeos, a gente está fazendo mais estudo aí. Que Deus possa iluminar e você ter um bom entendimento da palavra do Senhor aí. Mas estude o Evangelho de Cristo, estude o Novo Testamento, para que você chegue ao entendimento da graça de Cristo. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo.